Olá, amigos. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. E vamos dar continuidade então aqui ao nosso estudo bíblico. Estamos estudando, meditando no livro de Romanos. Esse já é o terceiro vídeo que estamos meditando sobre o livro de Romanos, né? Você pode abrir a sua Bíblia agora, Romanos capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 21. Semana passada, o vídeo passado, nós lemos até o versículo 20. Então, vamos dar continuidade a partir do versículo 21. Né? Esse livro tão importante que Deus usou o apóstolo Paulo para escrever. Então, é um livro inspirado por Deus para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Então, antes de ler, vamos fazer a oração e pedir ao Espírito Santo que tenha misericórdia de nós e venha nos iluminar para a compreensão do texto sagrado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus. Sim, meu Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, porque sem esse nome é impossível, meu Pai, porque somos pecadores, somos falhos, e é pelo nome de Jesus, é pela graça de Jesus, é pela misericórdia de Jesus que nós entramos na Tua santíssima presença. Porque Ele levou na cruz e cancelou os nossos pecados. E a Sua justiça vem sobre nós. Meu Deus, por isso nós te agradecemos, te adoramos e te glorificamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda majestade. Amém e graças a Deus. Muito bem. Então, acredito que você já tem a sua Bíblia aí aberta. Vamos iniciar então, né, a leitura. Romanos, capítulo 1, versículo 21. Diz assim o texto sagrado: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e os répteis. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está falando que o ser humano que nega a Deus, né? Aquela pessoa que mesmo tendo conhecimento de Deus, porque todo ser humano ha escutado falar de Deus, e até mesmo aqueles que não tiveram acesso à palavra de Deus, quando veem a natureza, a criação de Deus, como falamos no vídeo passado, são indesculpáveis, porque quando a gente olha a natureza, logo vem a pergunta: quem criou isso aqui? Quem fez isso aqui? E o próprio Espírito Santo, né, nos leva a entender que Deus criou os céus e a terra. Tudo que existe foi criado por Deus. E isso já imediatamente nos remete a adorar a Deus, a glorificar a Deus, a exaltar a Deus, a buscar mais de Deus, a querer conhecer mais esse Deus. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você tem sede e desejo de conhecê-lo. E quando você o conhece, você quer em todo momento buscá-lo, conhecê-lo, ouvir a sua voz, adorá-lo, glorificá-lo. Ou seja, essa é a sequência. Deus nos vai trazendo para perto para adorá-lo, para conhecê-lo, para glorificá-lo. Mas algumas pessoas, ou podemos dizer muitas, mesmo tendo o conhecimento de Deus, da palavra de Deus,
vendo a criação, a natureza, ainda assim não reconhece a Deus. É como o apóstolo Paulo está falando aqui, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Quer dizer, é aquela pessoa desagradecida. É aquela pessoa que desfruta, por exemplo, esse ar que estamos respirando aqui é Deus que dá. O alimento que chega nas nossas mesas é Deus que dá. A roupa, né, as coisas materiais, tudo vem de Deus. A nossa existência, o ar, a água, o alimento, né, a semente que Ele nos dá para plantar e para colher, enfim, tudo vem de Deus. E seria uma coisa assim, totalmente má, desagradecida para com Deus, né, não reconhecer. E ao invés de dar glória a Deus, ao invés de dar graças a Deus, as pessoas ainda fazem brincadeiras, as pessoas ainda se dizem ateus, ou buscam em religiões, em filosofias humanas, em pensamentos humanos, uma explicação. Ou seja, claramente a pessoa está falando, não, eu não quero Deus, eu não quero saber desse Deus, eu não aceito a sua palavra, eu prefiro acreditar que tudo aconteceu por meio de uma explosão, né? Como alguns acreditam, né? Na teoria da evolução, que não passa de uma teoria. Se as pessoas se apegam a tantas loucuras, o diabo vem só para qualquer coisa e a pessoa aceita, qualquer coisa que não seja verdade, né? O ser humano aceita com facilidade as mentiras, mas quando está diante da verdade, ele recusa. Então Paulo fala sobre isso aqui. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Quer dizer, quando a pessoa ela rejeita Deus, então ela busca nos homens, nas religiões, nas filosofias, né? No budismo, no hinduísmo. Ela busca em outras coisas um alívio para a sua consciência, né? Quando na verdade ela passa a ser insensata, passa a ser nula, como diz aqui a palavra de Deus. O seu coração cada vez fica mais obscurecido, enegrecido. Ou seja, quanto mais a pessoa nega a Deus, mais duro vai ficando o coração dela. Mais Deus vai entregando ela, deixando de lado ela. E aí é pior porque ela vai cada vez caindo, porque ela recusa a salvação de Deus. É aquela pessoa que está num abismo, cada vez está afundando mais, né? Imagina aquela pessoa que está numa areia movediça e você está estendendo a mão para ela e ela recusa. E cada vez ela está afundando mais e mais. Assim são as pessoas que, né, recusam, rechaçam a Deus, a verdade, a palavra dele. Os seus corações vão ficando cada vez mais endurecidos. Versículo 22 diz assim: dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Então essas pessoas que se acham muito inteligentes, na verdade são tolas. A pessoa tola é a pessoa ignorante, né? E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, os quadrúpedes e aos répteis. Ou seja, Deus é incorruptível. O que significa ser incorruptível? Ou seja, que não se corrompe. Deus não envelhece. Deus não morre. Deus não se deteriora. Deus é espírito. Ele sempre existiu e sempre existirá, né? Por isso que nós não podemos fazer imagens de Deus. O primeiro mandamento que Deus deu ao povo de Israel, lá no Monte Sinai, foi esse: não farás para ti imagem
nem escultura, nem das coisas que estão no céu, nem das coisas que estão na terra. Não adorarás, não lhe prestarás culto. Ou seja, é um mandamento de Deus. O ser humano não pode fazer esculturas, imagens e adorar como se fosse um Deus. E é o que ele fala aqui. Essas pessoas trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem semelhante a ser humano corruptível, às aves, quadrúpedes, aos répteis, né? Ou seja, as pessoas pegam e fazem quadros, né? A religião católica faz muito isso, a maioria das religiões fazem isso. Pegam imagem de homem, ou São Fulano, São Mengano, e faz aquelas imagens, aqueles ídolos, aqueles quadros, aqueles pingentes, aquelas medalhas, né? Aquele crucifixo. E as pessoas começam a se ajoelhar diante das imagens, rezar as imagens, pedir as imagens, venerar as imagens, encher a sua casa, né? As suas habitações dessas imagens. Quer dizer, isso é algo abominável aos olhos de Deus, inaceitável aos olhos de Deus, né? E o pior são aquelas outras religiões também que pegam imagens de bezerros, de animais, né? Como é o caso das religiões hindus, né? Religiões lá, por exemplo, aquela religião da Índia, onde pegam imagens de animais e começam a adorar os animais. Veja que ponto chega a ignorância, a tolice das pessoas. Mas é o que o Espírito Santo está falando assim, quanto mais a pessoa recusa a Deus, quanto mais a pessoa vai deixando a Deus, mais nécia, mais ignorante, mais tola ela vai ficando e vai se apegando, então, a qualquer religiosidade, ela vai se apegando a qualquer imagem que apresentem para ela, ou fabrica o seu próprio ídolo, né? Então, a idolatria, né, é algo abominável aos olhos de Deus. Não podemos adorar homens, nem a pai, nem a mãe, né? Por exemplo, a pessoa que fala assim, eu adoro meu pai, eu adoro a minha mãe, eu adoro meu filho. Errado. Você só deve adorar a Deus, unicamente o Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. Então, não se adora pai, não se adora mãe, não se adora filhos, não se pode adorar o trabalho, não se pode adorar a si mesmo, fazer de si mesmo um ídolo, ou adorar um cantor, né? Muitos falam assim, o cantor fulano é meu ídolo, a atriz mengana é meu ídolo, ou aquele esportista, ou aquele que se destaca, muitas vezes são colocados como ídolos, são adorados como ídolos, são venerados, as pessoas gritam, choram, né? Por causa daquele ser humano. Então isso aí tudo é idolatria. Adorar a casa, adorar o carro, adorar as joias, né? Então, o único que deve ser adorado é Deus. Fora disso, é pecado, tá? Não se deve adorar a ídolos, a pessoas, a objetos. Aí tem aquelas pessoas que adoram o sol, né? Já viu aquelas pessoas que se põem diante do sol e começam a adorar o sol, começam a adorar as árvores, começam a adorar a natureza. Assim, em vez de adorar o Criador, olha só a ignorância, adoram a criatura. Isso é uma insensatez, isso é uma estupidez, isso é algo terrível aos olhos de Deus, né? Trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, os quadrúpedes e aos répteis. Então, isso já é uma decadência, né? O ser humano vai cada vez mais decaindo da sua posição. Em vez de melhorar, está piorando. Então, fuja da idolatria. Se você é uma pessoa idólatra, fuja da idolatria, né? Aquelas pessoas que adoram o próprio corpo, né? Já viu aquelas pessoas que adoram tanto o seu corpo que não querem nem envelhecer? Aí começam as cirurgias plásticas, interferências cirúrgicas, né? E fazem de tudo para querer retardar o envelhecimento, porque querem parecer sempre jovens, bonitos. Isso é um tipo de
de idolatria, aquela pessoa que gosta quando alguém chega a falar para ela, você está muito bonito, você está muito bonita, olha isso aqui, muito... O ser humano gosta de ser elogiado, né? Gosta de ser adorado. E quando ela vai envelhecendo, então ela já não recebe mais esses elogios, essa adoração, já não chama mais tanto a atenção, não é verdade? Então ela começa a muita maquiagem, enfim, muitos procedimentos, muitas cirurgias que, na verdade, é um tipo de idolatria. Eu não sou contra da pessoa se cuidar, da pessoa, ela, né, se tem alguma doença, fazer alguma cirurgia, enfim. Mas existe caso de pessoas que já vão para o extremo, que já fizeram 2, 3, 4, 5, 20 interferências no seu corpo, ou seja, nunca está satisfeito, sempre está olhando para o espelho e está falando, não, mas eu me acho feio, eu tenho que fazer... Aí vem a história, autoestima, não, eu tenho que melhorar minha autoestima, uma desculpa, né? Autoestima, e nunca está satisfeito e nunca vai estar satisfeito, porque isso é um vazio que a pessoa tem dentro da alma dela. E existe aquelas pessoas que começam a fazer tatuagens no corpo, começa a encher o corpo de tatuagem, começa a perfurar o corpo, começa a mutilar o corpo, quer dizer, o ser humano está tão perdido, está tão desorientado, está tão vazio, está tão em busca de alguma coisa e não encontra. Não encontra nos ídolos, não encontra nas cirurgias, não encontra nas tatuagens, não encontra nos piercings, não encontra em nada disso. E cada vez o ser humano vai decaindo mais e mais, porque está recusando ao Deus vivo. Já aquele que se entrega não precisa de nada disso, porque recebe uma paz, uma alegria interior, não precisa de tatuagem, não precisa de cirurgia, não precisa, sabe, de ninguém, não precisa de nada, só precisa de Jesus. Jesus já está dentro dela, então ela já está completa. Então você vê aí a diferença de quem tem a Deus, de quem nasceu de novo e de quem não nasceu de novo. Tá? Versículo 24 ele diz, por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Quer dizer, Deus entrega a pessoa, né? Deus vai deixando ela de lado e cada vez ela vai afundando mais, e aí ela vai se afundando na corrupção, na idolatria, na prostituição, na impureza, né? No pecado. Ela cada vez mais, estando distante de Deus, por não ter temor a Deus, ela vai se entregando cada vez mais ao pecado. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, aqui no versículo 26 e 27 do livro de Romanos, você pode marcar aí, bem de amarelo na sua Bíblia, Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27, está muito claro aqui que Deus condena o homossexualismo e o lesbianismo e qualquer tipo de relação sexual fora da natureza, né? Por isso ele diz aqui, por causa disso Deus o entregou a paixões vergonhosas. Então, o homossexualismo, a homossexualidade, como você queira chamar, né? A sodomia, o lesbianismo, travesti, né?
homem se vestindo de mulher, mulher se vestindo de homem, né? O homem que se transforma afeminado, a mulher que se transforma em masculinizada. Você vê que hoje em dia a sociedade está caminhando cada vez mais para isso, né? O homem cada vez mais afeminado, mais fraco, né? E a mulher cada vez mais masculinizada, mais agressiva. Então eles vão trocando a natureza. Isso vem do diabo. Isso vem de Satanás. E Deus chama aqui de paixões vergonhosas. Então isso é uma vergonha. Até entrar em detalhes, é feio, é vergonhoso, é sujo, é abominável aos olhos de Deus. Esse tipo de coisa. E as pessoas vão fazendo disso cada vez mais natural, né? E hoje em dia a sociedade até gosta de como que eu posso dizer? Apoiar esse tipo de coisa. Então quando você vê as novelas, os jornais, os influenciadores desse mundo, os filmes, as séries, tudo influenciando para o que é contrário à palavra de Deus. A Bíblia é clara, Deus criou o homem e a mulher, um para o outro, o homem para a mulher e a mulher para o homem. Deus criou macho e fêmea. E a própria genética, a própria ciência, ela nos comprova isso. Porque quando você vai olhar o ADN do homem, o DNA do homem, é XX, né? XY. O DNA do homem é XY. E o DNA da mulher é XX. Ou seja, se você pegar um homem, o DNA vai aparecer ali os cromossomos XY e da mulher XX. Você pode colocar uma roupa na mulher, você pode colocar uma roupa no homem, uma peruca, uma maquiagem, você pode até cortar suas genitálias. Aparentemente você olha assim e pensa que é uma mulher, mas se você pegar ali uma célula e você vai olhar ali o DNA, os cromossomos, você vai ver, não, é homem, né? É mulher. Não tem como você esconder isso. Então, por mais que a sociedade tente esconder ou tente abafar, não tem como. E isso já é resultado do ser humano estar afastado de Deus. Como está escrito aqui no versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Quer dizer, a mulher, em vez de ter o seu relacionamento íntimo com o homem, está tendo com outra mulher. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens. Então, o homem, em vez de buscar a mulher, está buscando a outro homem. Então, isso aí é um pecado, é uma indecência, já é fruto da calamidade espiritual, moral que o ser humano está vivendo. Então isso aí, quando as pessoas falam assim, Deus ama o homossexual, Deus ama a lésbica, é verdade, Deus ama todo mundo, Deus ama o ser humano, Deus ama o homem, a mulher, o homossexual, a lésbica, o travesti, o ladrão, o assassino. Deus ama todos, mas Deus não ama o pecado, o erro. Quando Deus, por exemplo, quando o Senhor Jesus viu a Maria Magdalena, os homens iam apedrejar ela por causa da prostituição, do adultério, Jesus falou para ela, eu não te condeno, mas vai, não peques mais. Ou seja, Jesus não aceitou o pecado. Deu uma ordem para ela abandonar o pecado. Então o que as pessoas têm que fazer? Aceitar como se fosse algo comum e normal? E dizer Deus aceita a si mesmo? Não, a pessoa tem que se arrepender. A pessoa tem que, buscar Deus para que Deus venha fazer essa transformação e arrancar esse pensamento, sentimento que é contrário à natureza, que é contrário a Deus. E Deus pode fazer essa transformação.
Basta a pessoa querer, né? Mas aí tem que haver um arrependimento sincero. Pedir a Deus que ponha dentro da pessoa, né? Esse verdadeiro arrependimento. E se a pessoa não se arrepende, cada vez vai afundando mais, aí, como ele fala aqui, essa pessoa vai receber nela mesma a merecida punição. Olha aí a palavra, punição do seu erro. Quer dizer, a pessoa que vive na prática do pecado, seja qual for, qual vai ser a punição? O inferno, a eternidade no lago do fogo e do enxofre. Seja quem for, se a pessoa não se arrepender, ela não terá salvação, não terá vida eterna. Então, se alguém não sabia, e existem muitos outros versículos na Bíblia que falam sobre a condenação do homossexualismo, do lesbianismo, desse tipo de coisa. Isso aqui é só um mais. Romanos capítulo 1, versículo 26 e versículo 27, tá bom? Muito bom. Continuando. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Quer dizer, o ser humano cada vez está praticando, não é verdade, coisas que você vê coisas hoje em dia, né? Escuta coisas que cada vez está pior, né? Cada vez está pior. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Avareza e maldade. Você vê como está o ser humano, né? Mata por nada, né? Um mata o outro, né? Um quer ver o mal do outro. Isso já é o fruto de estar longe de Deus. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, são caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Então, não é somente aquele que, né, que pratica que será condenado à morte eterna, mas aqueles que aprovam. Eu não sou contra. Aquelas pessoas que... Não, eu não sou contra. Importante que seja feliz, cada um faz o que quer da sua vida. Eu não sou contra aquela pessoa. Se você se sente bem assim, então faça. Quer dizer, essas pessoas também serão condenadas porque elas estão contrárias, né, à palavra de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo, a partir do versículo 28, ele começa a dar uma lista aqui, né? E é bom a gente ler palavra por palavra, e aquelas palavras que você não entende, você buscar no dicionário o significado, para você ver o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Qual é a vontade de Deus e qual não é, né? Vale a pena ler novamente aqui. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, né? O que mais a gente vê aí, injustiça, perversidade, avareza, aquela pessoa que ama o dinheiro, né? Maldade, estão cheios de inveja, ou seja, não pode ver o outro feliz, não pode ver o outro alegre. Homicídio, né? Matando e falando mal um do outro, discórdias, engano, malícia,
são difamadores, fica falando mal do outro, né, pelas costas, caluniadores, inventando mentiras, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobediente aos pais. Isso não significa que a gente tem que obedecer o nosso pai em tudo, porque às vezes nosso pai e nossa mãe também erra, se equivoca, mas a gente tem que perdoar e amar da mesma forma, né? Mas quando é algo correto, quando o nosso pai e nossa mãe falam algo que está correto, então é claro que temos que obedecer. Só devemos desobedecer quando é algo contrário a Deus, contrário ao que é correto, tá bom? Insensato, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, então haverá uma sentença, haverá um julgamento depois da morte. Quando será essa sentença e julgamento? Depois da morte, meu amigo. Depois da morte, ou é o céu ou é o inferno. E vai vir o dia do julgamento, onde Deus vai julgar um por um segundo as suas obras, ou seja, aqueles que não se arrependeram, né? Passíveis de morte. Eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Então, a gente tem que estar cada vez mais distante, né, desse tipo de coisa. Tá bom? Então, vamos dar uma pausa aqui no nosso vídeo. Terminamos o capítulo 1. E no próximo vídeo nós vamos continuar fazendo o estudo do livro de Romanos. Aí vamos para o capítulo 2. Tá bom? Então, se você puder, se inscreve no canal, veja os outros vídeos. Nós temos no canal uma série do Evangelho do João que já está completa. O livro de Gálatas já está completo e agora já estamos no livro de Romanos. Então você tem muitos vídeos aí que você pode ver, né, e aprender cada vez mais a palavra de Deus. Se você puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam conhecer a verdade. Essa verdade não é minha. Essa palavra não é minha. É a palavra de Deus. É o nosso guia, é o nosso norte. É por aqui que nós devemos... Não é o que a sociedade diz, não é o que o pai e a mãe diz, não é o que o professor diz, não é o que os nossos irmãos dizem, não é o que as pessoas dizem o correto. Ah, a maioria está falando tal coisa, não interessa. A verdade é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o que está escrito aqui, é isso que nós devemos seguir e obedecer. E se isso não agrada as pessoas, a gente não pode fazer nada. É melhor agradar a Deus do que os homens. Porque no final, né, haverá um julgamento. Tá bom? Então que Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.